jornalista Luzenor de Oliveira. Bom dia, né? Aqui é o de Assis Lira, nosso correspondente da região da Ibiapaba, da nossa FM 91.1. Daqui a pouco ele vai dar uma palavra aqui, conosco aqui, nos visitando. Muito obrigado, de Assis Lira. Cadê a imagem do de Assis Lira, ô Camila Maciel? Mas tudo bem, já. Vamos continuar aqui no nosso bate-papo político para falar sobre uma agenda que o presidente regional do PSB, Eudoro Santana, cumpre em Brasília. Eudoro quer ouvir das lideranças nacionais qual a orientação sobre novas filiações ao PSB no Ceará. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. O presidente da executiva do PSB no Ceará, Eudoro Santana, desembarca nesta terça-feira em Brasília para conversar com lideranças nacionais da legenda sobre os rumos do partido na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. O site Ceará Agora antecipou nesta segunda-feira, com base em informações do jornal Folha de São Paulo, de que o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, declinou, ou seja, rejeitou a filiação do presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Há 4 meses, Evandro elegeu o PSB como a sua provável casa partidária após a decisão de se desfiliar do PDT. Os contratempos, porém, surgiram nessa agenda porque o PSB e o PDT têm um acordo prévio para a formação de uma federação. O entendimento construído em direção às eleições de 2026 passa por 2024 e, no atual cenário pré-eleitoral, o PDT teria condicionado o apoio à reeleição do prefeito de Recife, João Campos, que é do PSB, ao apoio dos socialistas ao prefeito de Fortaleza, José Sarto, que no próximo ano concorrerá a um novo mandato. Hoje, o PSB do Ceará tem o comando do ex-deputado estadual Eudoro Santana, que é aliado do PT. Eudoro quer ouvir dos dirigentes nacionais do PSB quais são as orientações sobre a filiação de novos quadros, especialmente na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Registramos ontem aqui no Jornal Alerta Geral essa movimentação em torno do PSB, com a informação trazida também pelo Ceará Agora, com base em uma matéria do jornal Folha de São Paulo, destacando que o PSB e o PDT deverão estar unidos em várias capitais brasileiras nas eleições de 2024. Isso porque, em Recife, o PSB quer a reeleição do prefeito João Campos e, para isso, precisa do PDT. E aqui no Ceará, o PDT quer condicionar esse apoio lá em Recife ao apoio do PSB à reeleição de José Sarto. Diante dessa situação, Eudoro Santana, pai de Camilo Santana, presidente regional do PSB, vai a Brasília ou já está a caminho de Brasília, jornalista Beto Almeida, para ouvir dos dirigentes nacionais qual é a real situação em termos de novas filiações ao PSB no Ceará. O problema, Luciano, é que o Eudoro acha o seguinte, que tem muita coisa plantada nessas notícias que têm sido veiculadas nas últimas horas, de que se fala dessa aliança e desse, digamos assim, desse acordo meio impositivo que há entre PDT e PSB, que não é impositivo na realidade. Os dois partidos trabalham inicialmente para uma aliança e depois para caminhar para uma federação. E claro, se houver essa aliança, aí sim ficaria difícil o PSB marchar numa linha oposta ao PDT aqui na capital. Implicaria dizer o seguinte, que o PSB teria que estar apoiando a reeleição do prefeito Sarto. É tudo que não quer o Eudoro Santana. Por isso ele diz o seguinte, que o objetivo dele é ir nessa reunião com o Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB, conversar com a cúpula do partido e arrancar deles uma espécie de manifestação pública, uma nota oficial, onde o Carlos Siqueira diga claramente: não há nenhuma negociação nesse sentido que implique nessa aliança com o PSB e o PDT, que obrigaria o PSB a ter um direcionamento divergente em relação ao que quer o Eudoro Santana. Ora, Luciano, é algo que a gente realmente acompanha com toda uma expectativa, porque se o PSB conseguiu o apoio do PDT para Recife, é óbvio que lá
o PDT vai estar como aliado. E por que não que não há essa contrapartida aqui para Fortaleza? Então é algo realmente difícil de se imaginar que haja esse compromisso por parte da cúpula nacional. Então tem então essa expectativa em relação a essa viagem do Eudoro, porque ele diz, olha, ele acredita que não tem esse direcionamento, não tem essas negociações e que tem muita coisa plantada. Jornalista Beto Almeida, tudo isso vem acontecendo por conta também dessas mudanças na estrutura interna do PDT, que está perdendo 10 deputados estaduais, 4 deputados federais, 43 prefeitos e também o senador Cid Gomes, que lidera a dissidência no PDT e hoje é sintonizado com o ministro da Educação, Camilo Santana. Cid Gomes já recebeu o convite para entrar no PT e espera agora uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para selar esse novo destino partidário, que segundo o governador Elmano de Freitas, o caminho no PT está aberto para o senador Cid Gomes. Elmano destaca a trajetória política de Cid Gomes, as ações na área administrativa no estado do Ceará e a sintonia hoje existente entre lideranças do PT e o senador Cid Gomes. Luzenor, basta olhar o seguinte, quais são os 2 quadros hoje do PT de maior relevância, de maior expressão com respeito a todos os demais? Antes da sua fala, jornalista Beto Almeida, eu quero ouvir o governador Elmano de Freitas era ele que eu ia sobre citar. essa transição da agenda política do senador Cid Gomes. Eu aprendi uma coisa, que a gente discute os problemas, se é que vão ter problemas, quando se eles se colocarem. O que eu posso dizer é que eu sou um governador que estou dando continuidade ao Estado do Ceará, um projeto iniciado pelo senador Cid. Esse projeto tem coisas muito importantes: fortalecimento da escola pública, fortalecimento da saúde pública, fortalecimento das forças de segurança, que o Estado atua para atrair emprego e tem ação concreta para gerar emprego e oportunidade para o nosso povo. Não é um Estado que não olha para o mercado, ao contrário, é um Estado que busca agir e de maneira parceira com os investidores privados. Se nós temos essa identidade toda de construir projetos de um estado tão importante como é o Ceará, é evidentemente que o senador Cid Gomes será muito bem-vindo, do meu ponto de vista, ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Agora, primeiro, nós temos que esperar o senador Cid Gomes, né? Eu acho que eu tenho que ter o respeito que eu tenho por ele. Eu posso dar minha opinião do quanto eu considero ele muito bem-vindo ao partido que eu faço parte. Mas ele será muito bem-vindo em qualquer partido do campo da centro-esquerda, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, eu acho que primeiro uma reflexão dele, uma reflexão do grupo político, nós estamos percebendo. O senador Cid, como sempre fez, ele não está tomando uma decisão apenas da cabeça dele, ele está reunindo, ouvindo as pessoas, aqueles que fazem parte do grupo político que ele faz parte, ele está atuando de maneira coletiva, colegiada, como um líder efetivamente deve fazer. Ele mais uma vez está dando uma lição a alguns como é que se deve fazer. Olha aí, jornalista Beto, as declarações do governador Elmano de Freitas dizendo claramente que o senador Cid Gomes está demonstrando nos atos, nessas articulações, como um líder político pode fazer. Deixando aí as portas do PT ainda mais abertas, escancaradas, para o senador pedetista. Reforçando o que eu estava falando antes da Sonora, ou seja, as 2 maiores expressões do partido hoje no estado, o próprio governador aí o Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana. Os 2 estão exatamente convergindo na mesma opinião. O próprio senador Camilo Santana e atual ministro da Educação disse na semana passada, na sexta-feira, que trazia esse recado do presidente Lula, que o presidente Lula pediu para que ele avisasse, comunicasse ao Cid Gomes de que ele seria bem-vindo ao PT. Há resistências dentro do partido? Esse é o PT, claro que há. O próprio... Normal. Porque quando na realidade é o seguinte, a preocupação, Luciano, sabe qual é? É a seguinte, não é só pelo senador Cid Gomes, é porque o senador Cid Gomes tem insistido muito no discurso de que ele trabalha e fala em nome de um grupo. A entrada do senador Cid Gomes, então, pelo menos na cabeça dele, ele implica dizer o seguinte, que é a entrada dele e pelo menos mais prefeitos, 43 prefeitos, 10 deputados estaduais e os federais do PDT. Então fica o quê? A preocupação dentro do PT, de que toda esse volume de novos filiados possa, de certo modo, bagunçar o coreto, literalmente, do que já é o PT hoje. Então a preocupação não é só para receber o senador Cid Gomes. Ele é muito bem-vindo pelo que ficou colocado aí. A grande questão é
como que os demais vão impactar nessa relação de poder interna que existe dentro do partido. Esse é o maior problema. Mas assim, claramente, aí fica muito para mim está muito direcionado. O senador Cid Gomes vai ter essa conversa com o presidente Lula, mas no sentido realmente de refinar essa conversa, de refinar de como vai ser essa entrada, em que momento específico isso vai acontecer. Mas que existe hoje todas as expectativas para essa confirmação, não tenha dúvida.